Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Amém? Os irmãos podem ler todo mundo junto ali agora, em nome de Jesus. Então Samuel tomou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e voltou para Ramá. O Espírito de quem? Espírito do Senhor. O Espírito de quem? Do Senhor. Senhor Deus e Pai, mais uma vez na Tua presença eu me coloco, para pedir agora que o Senhor fale conosco através da Sua palavra. Senhor, eu não sei o que o Senhor tem para falar com a igreja, eu não sei o que a Tua igreja precisa ouvir, eu não sei, Senhor, qual é o trabalhar nessa noite, eu não sei, Pai, o que vai acontecer na semana, mas eu sei que esta palavra vai cultivar, vai trabalhar, vai curar e vai salvar vidas neste lugar. Eu sei que essa palavra vai mudar o cativeiro de cada um aqui. Eu sei que essa palavra vai transformar. Eu sei que esta palavra vai fazer algo diferente sobre a nossa vida. Então, Pai, eu venho lhe pedir, fala conosco. Fala com a Tua igreja. Que não seja eu falando, mas que seja o Senhor falando através da minha vida. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. As palmas bem alegres do Senhor. Aleluia. Irmãos, nós vamos falar aqui sobre, como eu falei, uma passagem conhecida. Eu vou falar sobre Davi, mas eu vou falar sobre família. E a minha irmãzinha Érica vai me ajudar a pregar. Amém? Eita glória. Então, meus irmãos, o que nós vamos falar sobre família? Aqui o título da mensagem é: Deus manda Samuel ungir Davi a rei. Quando a gente fala sobre Deus mandar Samuel ungir Davi a rei, é porque ele vai visitar uma família. E quando eu falo sobre visitar uma família, eu venho lembrar de Jesus. Que Jesus, por incrível que pareça, muitas pessoas não param para contar, mas Jesus, ele visitou 12 famílias. Foram 12 casas que ele entrou para poder operar cura, para poder operar milagre, para poder operar libertação, transformação, para poder pregar o Evangelho, para poder mostrar que ele era filho de Deus e que a obra acontecia sobre a vida dele por ele. E aí eu vou falar sobre Davi, referenciando Jesus. Por quê? Porque Davi era um menino esquecido. Jesus foi um menino que perseguiram ele teve que fugir. A família teve que fugir com ele, para ele se esconder, para depois ele voltar, para depois se batizar e depois começar o ministério dele. Davi foi alguém esquecido, alguém que o pai mandou ele ficar pastoreando, alguém que o pai mandou ele cuidar das ovelhas, alguém que o pai mandou, e pior que assim, era para ele cuidar das ovelhas mais feinhas que tinha, as ovelhas que mais tinham carrapicho. Aí o irmão evangelista, o que eu gosto de falar isso? Eram as ovelhas que tinham mais carrapicho, as ovelhas que mais dava trabalho. Eu creio que tinha até umas ovelhinhas ali que eram até pretas, de tão brabinha que as ovelhinhas eram. Em todo lugar tem esse tipo de ovelha. Aqui tem, em outra igreja tem, em outro ministério tem, em outras casas vai ter. E com Jesus foi assim também. Quando Jesus chegava dentro de casa, ele não chegava dentro de casa que todo mundo era curado. Ele chegava dentro de casa onde tinha pecado. Ele chegava dentro de casas onde tinha alguém precisando de uma cura, precisando de uma libertação. Aí Deus me faz lembrar de uma aqui que foi Zaqueu. Quando ele chega na casa de Zaqueu, aí todo mundo, os fariseus, todos ali, peraí, ele vai entrar na casa desse homem? Esse homem pecador, esse homem cobrador de impostos, mas não é um cobrador simples. Ele quer cobrar com juros, correção, ele quer cobrar até o que não tem. Ou seja, ele quer roubar as pessoas e ele vai entrar na casa desse homem. Sabe o que o Senhor está falando conosco? Que ele vai onde é improvável. Aleluia, Jesus. Ele vai onde é causa impossível.
Ele vai aonde já não tem mais jeito. Ele vai onde a gente acha que dali não vai brotar nada. Sabe por quê? Porque ali tem rocha. Mas quando Deus quer, até a água desce da rocha. Aleluia. Então não importa como a casa está, onde a casa está, ou quando vai ser, Ele vai chegar nessa casa e Ele vai fazer acontecer. Glória a Deus. E aí o Senhor me faz lembrar que existem vidas neste lugar que está pensando até mesmo em acabar com a casa, que mal começou, porque já não suporta mais a vida que está vivendo, ou não suporta mais falar e não acontecer do jeito que a pessoa quer. Mas não é do jeito que a pessoa quer, é do jeito que Deus quer. É da forma que Deus quer, é na autoridade de Deus. Se você usar a sua voz para mudar dentro da tua casa, não vai acontecer. Mas quando você usar a autoridade que Deus colocou sobre você para profetizar dentro da tua casa, aí sim vai entrar água e vai mudar a casa. Mas é quando você abre a boca debaixo da graça de Deus. Agora quando você abre a boca e fala: eu vou acabar com tudo, eu vou abandonar tudo, eu vou deixar tudo, eu vou largar tudo. Ei, que Deus você serve que não está confiando? Se você está aqui porque Deus te colocou aqui, e você tem mais ainda para receber e para fazer. Mas não é com esse tipo de palavra que vai acontecer. Davi, quando o pai dele falava para ele: vai, eu imagino o pai dele todo dia: vai lá, vai cuidar das ovelhas. Ou chegou um momento que ele já entendeu que o pai dele não ia colocar os irmãos para cuidar daquelas ovelhas. Era ele ou ele, não tinha meio termo. O que ele fazia todos os dias? Pegava lá o cajadinho dele, subia o morrinho lá, e chegava lá e ficava cuidando das ovelhas. E podia vir leão, podia vir urso, podia vir o que for. Ele ia lutar e ele ia cuidar das ovelhas. Irmão, o pastor cuida das ovelhas, mas você cuida da sua casa. Você cuida da sua família. O pastor te orienta: filho, faz assim, filha, faz assim, leva a sua vida assim. Se você continuar assim, não vai chegar lá. Mas assim, o pastor só consegue te auxiliar se você vier falar. Porque se você não vier falar o que está acontecendo dentro da sua casa, é só se Deus revelar. Mas você também tem que quebrar o orgulho, porque com orgulho você não vai chegar a lugar nenhum. Com orgulho eu não consigo saber como te ajudar. Eu oro por você, eu jejuo por você, mas se você não abre a sua boca, é para o túmulo que você vai levar a sua história. E não é isso que o Senhor quer para você. Você quer uma história nova? Abre a sua boca e fala. Você quer uma história diferente? Dobra o seu joelho e ora. Você quer algo novo? Chega em quem tem autoridade, onde vai te ajudar a resolver o que você talvez não consegue. Nós estamos aqui para um ajudar o outro, mas a gente só consegue fazer quando você entende que ao você pedir ajuda e quebrar o seu orgulho, o Senhor vem e te responde. Tem situações que Deus vai vir por conta própria e vai falar: filho, não é assim, filha, não é assim, faz desse jeito, faz do outro jeito. Fala para o seu irmão assim: ei, tem orgulho aí? Até que ponto você vai levar para o túmulo? Porque Deus está dizendo que hoje Ele trouxe a vida. Então abre a sua boca. Irmãos, Davi, quando ele saía, eu não vejo Davi reclamando com o pai. Eu vejo ele chegar lá em cima, onde estavam as ovelhas, e falar com as ovelhas. Eu imagino Davi botando o nome das ovelhas: Priscila, Maria Clara, Gilberto. Priscila, eu não estou aguentando. O que é que eu faço, Priscila? Aí a ovelhinha: aí é verdade, eu tenho que orar mais. Aí eu vejo ele chegando na outra ovelhinha assim: Gilberto, o que eu faço? E aí, Gilberto, o que eu faço? Vem cá, chega aqui que eu sou fofinha, aconchegante para você chorar, pastor. E aí, quando o pastor vê a ovelhinha ferida ali, Gilberto, tá com a canelinha ferida, vem cá, filho, vou te ajudar. Conta pra mim o que está acontecendo. É isso que eu estou precisando, pastor. Amém, vamos lá. Vamos fazer agora, vamos adorar Deus junto. Vamos buscar Deus junto, Pega lá na sua casa. Eu lembro até hoje o dia que o irmão mandou mensagem para mim. Uma das poucas vezes lá no começo, falou assim: pastor, está acontecendo isso na minha casa. Me aconselha aí. Aí eu: Senhor amado, é com o filho o problema, eu não tenho filho. Como é que eu vou aconselhar? Pai, me dá o discernimento do céu.
Não resolveu? O Senhor, Ele deu autoridade para a gente clamar, o Senhor responder e eu passar aquilo que a igreja precisa. Mas muitas das vezes, se a igreja não falar, não vai ter como eu saber o que eu preciso. A igreja precisa. Tem coisas que a minha oração vai resolver, mas tem coisas que eu preciso ouvir para te auxiliar em como organizar a sua casa. Para chegar no ponto que está aqui a casa hoje, eu tive que perguntar muito para minha esposa, várias vezes, o que a gente precisa mudar? O que será que precisa acontecer lá dentro? Por que está do jeito que está? Nossa, está difícil, não estou aguentando. Abre a boca e fala. Você vai ficar só ouvindo? Você tem que falar também. Você tem que usar o cajado também. Eu lembro que certa vez o irmão Rafael falou, tá vendo, pastor? O meu pai vai te dar um cajado, aí você anda com o cajado em cima da... Que é quando você pegar o cajado e bum na cabeça da irmã Karina daqui, ó. Ele falou que às vezes o pastor precisa usar o cajado. Aí ele usa o cajado, dá uma cajadadinha na cabeça, a ovelha fica meio tonta, puxa, que tem ganchinho que tem assim, ó. Vem cá, agora eu vou dar um jeito de arrumar. Eu vou o carrapicho aqui, ó. E tiro o carrapicho. Mas só vai acontecer se a ovelha mostrar o problema que está. Porque às vezes tem ovelha que está machucada, está ferida, mas é muito peluda, você não vê o machucado nela. Você só vai ver o machucado nela quando ela demonstrar onde que está o ferimento. A hora que ela der uma andada e der uma cambaleada aí, você vai ver onde que a ovelha está precisando. A gente só consegue ajudar aquele que pede ajuda. E o Senhor só consegue curar aquele que pede uma cura. Então, abre a sua boca e fala com Deus, Senhor, eu preciso de uma cura, eu preciso de uma libertação, eu preciso de uma transformação, eu preciso da tua vitória. E se você não está conseguindo só, chega no seu pastor, pastor, eu preciso de oração, eu preciso de auxílio, eu preciso de algo novo. Ele vai fazer algo para te ajudar. Mas se você ficar quieto, se você ficar quieta, aí não tem como ajudar. Às vezes o irmão, o evangelista está cheio de fervor ali, ó. Vou ajudar o varão na oração. Aí ele está orando, e o varão está lá se martirizando, desistindo de tudo, sofrendo sozinho, e não chega para pedir ajuda. Irmãos, nós somos uma família em Cristo Jesus. Uma família em Cristo Jesus serve para quê? Para um ajudar o outro. Lá dentro da sua casa, talvez tem pessoas lá que estão olhando para você e não estão dando nada. Talvez tem pessoas lá que estão olhando para você e não estão te ajudando em nada. E você sozinho talvez não vai conseguir. Mas se você pedir auxílio, alguém vai te ajudar também. Pastor, mas como? O único amigo é Jesus, O único amigo é Jesus, mas você tem irmão em Cristo para orar junto com você. Você tem irmão em Cristo para segurar a sua mão e falar, vamos caminhar junto, não vamos parar não vamos desistir não. Vamos fazer a obra do Senhor. Não deixa não, porque o inimigo ele quer derrubar mesmo, ele quer matar, ele quer parar. Mas Jesus ele não entrou em cada casa, nas 12 casas que ele entrou não entrou para curar. Chegou um que teve que passar. Eu lembrei de um varão de guerra lá atrás, ó. Lembrei dele falando, chegou a cama, vai a cama lá por cima. Desce a cama e os amigos sobem para chegar lá dentro e receber a cura. Irmão, quando você tem irmãos em Cristo mesmo real, eles vão te ajudar. Agora, se você quer ter um irmão em Cristo, seja um irmão em Cristo também. Não adianta você querer a ajuda de todo mundo e você não quer ajudar ninguém. Não adianta você querer ser abençoado o tempo todo, mas você não quer abençoar ninguém. Aí como é que pode? Como é que Deus vai te abençoar desse jeito? O Senhor quer que você seja abençoado, mas Ele quer que você abençoe também. Ele quer que a família do próximo seja abençoada, mas Ele quer que a sua seja também. É você ser feliz com a felicidade do seu próximo. Às vezes você olha para o seu próximo feliz no casamento e você, pelo amor de Deus, eu queria um casamento desse. Queima ele, Jeová. O que o seu próximo tem não é seu, procura o seu, busca o seu, trabalha através do seu, Deus vai te dar, mas é você pedir e o Senhor vai responder. Não é porque o irmão tem que você tem que ter o dele, você vai ter o seu. Aleluia! Você vai clamar e vai falar, Senhor, eu quero o meu, eu quero uma vida próspera, eu quero uma vida abençoada, eu quero uma família abençoada, eu quero uma história nova. Senhor, eu não estou aguentando aquele emprego, eu quero um novo, eu quero que o Senhor vai me dar. Amém. Mas não olha o que o próximo tem.
E se o próximo tiver mal, ajuda o seu próximo. Aleluia, glória a É Deus. desse jeito que a gente vai crescer. Você só cresce quando você ajuda. Davi estava lá, esquecido lá, ó, cuidando das ovelhinhas dele. Aí quando vê, Samuel chama um filho. Chega um filho lá todo bonitão, com armadura. Chegou o filho, aí Samuel já, opa, não precisa nem trazer os outros mais. Esse aqui, esse é o homem certo. Esse vai ser ungido. E esse aqui lá na frente vai ser o futuro rei. Aleluia, glória Só a que Deus. ele estava enganado. O Senhor, ele não vai olhar a aparência. Ele não vai olhar o físico. Ele não vai olhar a pessoa que está com armadura, com roupa nova, que está andando de sapato alto, de terno caro. O Senhor vai olhar quem é humilde de espírito. Não importa a roupa que você tem, a forma que você se veste, importa o Deus que você serve e a presença do Espírito Santo que está na sua vida. Se você tiver tudo, mas não tiver a presença do Espírito Santo, o que é que adianta? O que é que adianta você ter todo o dinheiro do mundo, ter toda a felicidade passageira do mundo, mas não tiver a presença do Espírito Santo? É verdade, glória a Deus, Pai. A presença do Espírito Santo é que molda a nossa vida. É o que mostra para nós quem nós vamos ser lá na frente. Aleluia, glória a Porque Deus. com Deus nós seremos alguém. Sem Deus, talvez a gente seja alguém que não vai ter nada além daquilo. Agora, quando você é alguém para Deus, você é alguém para sua casa, para sua família, para os seus amigos, para sua parentela, para aqueles que estão à sua volta, para aqueles que estão no seu trabalho. Com Deus você é alguém vitorioso, alguém abençoado. Agora, sem Deus, você é só mais um. E nós não temos que ser só mais um. Nós temos que ser alguém especial. Nós temos que ser alguém que Deus olha. Quando todo mundo vê que está vendo cada um mais belo, cada um mais bonito, cada um mais forte, cada um que fala mais bonito que o outro, está todo mundo vendo aquele, mas o único que está sendo visto por Deus é você que está esquecido. É você que está parado. É você que está largado, abandonado. É você que já não aguenta mais a vida que está vivendo. É você que já não sabe mais como passar pelo que você está passando. É você que está quase desistindo da obra que o Senhor tem sobre a sua vida. É você que está quase terminando com tudo. O Senhor está vendo. Você, não importa onde você estiver, lá o Senhor te vê. Lá o Senhor te responde. Lá o Senhor cura. Lá o Senhor liberta. Lá o Senhor mostra que não importa o que você estiver fazendo, Ele vai pegar na sua mão e vai te colocar diante de toda a família, aonde tem toda a família que supostamente tem tudo, mas o único que tem tudo vai ser você quando pisar lá no meio. Glória a Deus, aleluia. E quando chegar naquele meio, o Senhor vai vir com a unção que Ele prometeu. Glória a Deus. O Senhor vai vir e derramar o azeite que Ele prometeu. O Senhor vai vir e vai transbordar sobre você a presença dEle conforme Ele prometeu. Aleluia, glória a Deus. Quando passa todos, aí você já não sabe mais o que fazer. Samuel fala, peraí, acabou? Aí o Senhor, não acabou não. Tem mais um. Não é nenhum desses. Vai lá. Busca o pequenininho lá. Busca o pequenininho que está esquecido lá. Busca o pequenininho lá, porque enquanto está todo mundo aqui, ó, muito bem, ele está cheio de pelo de ovelha até no teto. Já rapou a ovelha, já tirou carrapicho, já fez de tudo. Mas ele não abandonou nenhuma das ovelhas. Ele continuou cuidando delas o tempo todo. Vai lá e busca ele. Ele está sozinho, ele está lá quietinho. Irmãos, eu não sei como Davi estava lá. Não sei se ele estava triste, se ele estava feliz. Mas eu imagino um menino que mesmo cuidando das ovelhinhas do pai, ainda assim ele sorria. Ainda assim ele tentava fazer elas engordar, ficar bem cheinha, ter mais pelo, ficar saudável. Ainda assim ele queria que elas ficassem bem. E o Senhor está falando conosco nessa noite. Queira que a sua família fique bem também. Queira que as pessoas que andam com você estejam bem também. Não seja soberbo ao ponto de achar que só você merece o que você tem. Não,
Às vezes você está aqui, prega a palavra, às vezes você está no banco, recebe a sua vitória, mas você não está levando para ninguém. Por quê? Porque você está sendo egoísta. Só você quer receber. Tem alguém na sua casa que precisa ouvir. Tem alguém na praça que precisa ouvir. Tem alguém em algum lugar no mundo que precisa ouvir. E não vai ser eu que vou levar, é você que vai levar lá. Existe algo que o pastor vai fazer, e existe algo que você vai fazer. O azeite que um dia chegou em mim, um dia Deus vai derramar sobre você. O azeite que chegou na minha vida, eu não sei qual é o seu chamado, mas entenda, o chamado que Deus tem para você, em algum momento será derramado sobre a tua vida. Mesmo que o povo queira parar, atrapalhar, fazer desistir, mesmo que as pessoas olhem e falem assim, não, isso aí não vai chegar a lugar nenhum, o Senhor já determinou, se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Aí, meus irmãos, Davi desce, chamaram, ele desce, chega lá, eu imagino um menino tímido, eu imagino um menino ali bem pacato, vai, chega lá naquele meio dos irmãos, aí já imagino os irmãos grandes, farradinho, bem formoso, porque os irmãos eram soldados de guerra, ia para as batalhas, faziam tudo para honrar o pai, né? Para mostrar para o pai que eles eram. E Davi só mostrava para o pai que ele cuidava das ovelhinhas. Ele só mostrava para o pai que ele amava as ovelhinhas do pai e amava o pai também, porque se não amasse, nos dias de hoje, talvez o jovem que não ama o pai pega e sai, bate em retirada e some no mundo aí, você nunca mais vê. Mas Davi não. Davi permaneceu, ele insistiu, ele lutou, ele batalhou. Sabe o que Davi tem? Fala para o seu irmão, sabe o que Davi teve? Sabe o que Davi teve? Persistência. Persistência. Perseverança. Perseverança. Resistência. Resistência. Ele teve persistência para não desistir e continuar. Ele teve perseverança para um dia ele chegar onde ele tinha que estar. E ele teve resistência, porque mesmo após ele ser ungido a rei, ele ainda permaneceu durante muitos anos, até esse status chegar sobre a vida dele. Não é porque você quer que chegue sobre você hoje a sua vitória que vai chegar. Talvez você tenha que ter resistência para daqui 1 ano, para daqui 5, para daqui 10, mas ela vai chegar. Depende do tempo de Deus ou de você. Então resista. Glória a Deus. Irmãos, pouco antes de Davi ser ungido a rei, irmãos, a gente fala ungido a rei, ele foi ungido, mas ele não se tornou rei ali. Ele foi ungido, o rei ele foi ser bem depois. Mas ali, quando acontece, Satanás é assim, ó, vou dizer algo para vocês. Se você tem um sonho, se você tem algo que você quer muito, não fala para ninguém. Fala para Deus. Senhor, eu quero, eu preciso. Faz isso na minha vida. Mas fala para Deus, sabe por quê? Porque mesmo sem Saul saber, Satanás já foi no ouvido dele. Ó, tem alguém aí que está sendo levantado a rei. Tem alguém aí que vai tomar o seu lugar. Tem alguém aí que vai pegar o que é seu. Só que Deus já tinha falado para Samuel, Saul foi para a batalha que eu mandei ir, mas ele não cumpriu conforme eu mandei. Eu falei para ele ir para a batalha e exterminar, matar tudo. Ele pegou todos os despojos de guerra e trouxe. Ele pegou as ovelhas que tinha lá e trouxe. Ele pegou o rei que tinha lá e trouxe. Matou só as pessoas que tinham lá. Não fez o que eu mandei. Entenda, quando você quer algo, faz o que Deus está mandando. Porque quando você faz o que Deus manda, a sua vitória vem do jeito que Deus quer. Agora quando você faz do jeito que você quer, a vitória vai vir temporária. E aí em algum momento você vai perder e você vai reclamar, Senhor, por que é que eu perdi? Por que é que não foi do jeito que eu pensei? É porque você quis do seu jeito e não do jeito de Deus. O Senhor quer que você faça do jeito dele, da forma dele, da maneira dele. Aí Saul perde, Samuel vai ungir Davi. Nesse processo aí entra a família. Você acha que qualquer um dos irmãos dele queria que ele fosse ungido?
Qualquer um dos irmãos dele ali queria a derrota dele. E quando você conta o seu sonho para alguém, muitas das vezes tem alguém que vai orar com você e te ajudar, mas tem muitos que querem a sua derrota também. Tem muitos que querem que você pare no meio do caminho. Tem muitos que querem que você desista. Ah, eu quero que a minha casa, a minha família esteja na presença do Senhor. Estou orando por eles. Irmão, ora por mim. Não, irmão, vou orar. Pode deixar que eu vou orar. Aí quando chega lá fora, o fariseu já vai estar orando como? Esse aí não vai conseguir não. Está orando e a família dele está do mesmo jeito. Não mudou nada. Ah lá, continua viciado. A outra continua nos bailes, a outra está só o sangue do poder, fofocando da vida de todo mundo. Vai continuar assim, essa aí entrou assim, vai morrer assim. Não vai não, está queimado e repreendido. Sabe por quê? Porque Jesus veio para corrigir qualquer madeira que tiver torta. Jesus veio para corrigir qualquer pessoa que não tem jeito, que não tem salvação. Ele veio para mudar. Mesmo que a gente pense que não vão mudar, não vão conseguir, o Senhor determinou, vai conseguir. O Senhor determinou, vai passar. O Senhor determinou, não vai permanecer da forma que está. Muitas das vezes a gente pensa que não tem jeito não. Vai parar mesmo, vai desistir mesmo, a gente vai se corromper, o inferno vai se levantar e a gente vai cair, vai ser derrotado. Aí começa a acontecer as coisas, não tem mais jeito pra mim, olha quem eu sou, olha como eu tô. Aí eu já me olho no espelho, já não consigo me enxergar mais, porque aquele que não vê Deus acaba não se vendo. E aí olha no espelho e só vê pecado, só vê contaminação, só vê a luta, só vê a provação, só vê a dificuldade, só vê a vontade de parar. Aí o Senhor está falando conosco hoje: ei, para de enxergar o material, não é espiritual. Eu estou cuidando de ti, eu estou cuidando da tua vida, eu estou cuidando da tua história e da tua família. Davi, quando ele estava lá esquecido, ninguém olhava para ele da forma que tinha que olhar. Mas quando ele se tornou rei, todo mundo queria sair com ele para batalhar. Quando ele recebeu o que tinha para receber, todo mundo quis desfrutar. Ei, vai ter gente que vai estar com você, que lá na frente vai poder beber a mesma água que você está tomando. Mas tem gente que vai ter que ficar para trás. Sabe por quê? Porque não vai chegar no mesmo lugar que você vai chegar. Não vai chegar do mesmo jeito que o Senhor está falando que você vai chegar. Ele determinou, você vai, esse fica. Porque se esse continuar contigo, ele vai ser como uma âncora para te atrasar. Então deixa aquele que está atrapalhando para trás e evolui com Deus. Continua no caminho que Deus tem. O caminho dele, Deus vai traçar. O caminho dele, Deus vai mostrar para onde deve ir. Agora, o seu caminho faz igual Abraão e Ló. Pega o seu e ele vai para o dele. Você tem que fazer do jeito que Deus quer, não do jeito que você quer. Tem gente buscando, puxando luta com a própria mão. Luta que não precisava estar passando porque quer. Não orou antes. Senhor, eu quero isso para minha vida, eu quero aquilo para minha vida. Aí quando chega amanhã, está lá penando, batalhando, não vai, não evolui. Por quê? Ah, Deus não me abençoou, olha aí que Deus fez. Não é não. É porque quando você tinha como orar e perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer para mim? Você só quis olhar porque estava brilhando na sua frente. E aquilo que te atraiu, você pegou pela primeira vez, do primeiro jeito que você sentiu, eu quero, e pum. Aí o que aconteceu? Agora você sofre por algo que você não buscou a Deus antes. Nós temos tudo, esse mundo inteiro aí, ó, é do maligno. Mas tudo que a gente quer debaixo da graça de Deus, o Senhor dá. É só você ver, tem a palavra do Senhor, de Gênesis a Apocalipse. Teve profeta de tudo que é jeito. A maior parte dos profetas que você vê tinha condição financeira. Era rico, tinha seus bens, tinha suas fazendas. Aí, mas peraí, Jó perdeu tudo, perdeu, mas ganhou em dobro. Por quê? Porque ele seguia um Deus vivo e verdadeiro. Porque ele reconhecia que era melhor fazer como Deus queria, que Deus fazia o melhor para ele. Quando Jesus entra na casa de Jairo, Jairo não se importou com nada, ele foi correndo até Jesus.
A mulher estava lá, tocou em Jesus. Aí Jesus já fala: peraí, alguém me tocou, porque de mim são virtude, de mim são poder. Aí Jairo chega: Senhor, minha filha está lá, quase morta lá, vamos lá. Aí os discípulos já, aquele fervor todo: sua filha já está morta, o que está falando com Jesus aqui? Não sabe o que eu quero dizer? Referenciando Davi, referenciando Jairo. Davi, ele cuidava das ovelhas e estava esquecido. Jairo, se dependesse de todo mundo que estava ali em volta de Jesus, a filha morria, a família era esquecida e ninguém ia chegar até lá. Mas quando Jesus ouviu, escuta só o que eu estou falando, fala para o seu irmão: quando Jesus ouviu, ele entrou, mas deixou para o lado de fora quem não era para estar na casa. Quem está com você é porque o Senhor permitiu que estivesse. Agora, se não quer estar no mesmo ambiente de adoração que você, o Senhor tira da sua vida, porque a sua vida tem que continuar no caminhar de Deus. Pastor, mas isso é pesado que o senhor está falando. Ó, sou eu e meu esposo, sou eu e minha esposa. Meu esposo não quer ir de jeito nenhum, minha esposa não quer ir de jeito nenhum, meu filho só Jesus na causa. Então ora muito por ele e ora direito. Ora muito por ela e ora direito. Porque se você orar: Senhor, põe a sua mão dele, só Deus sabe como é que vai ser a mão lá. A mão de Deus, ela chega para curar, mas se necessário, a vida também é tirada. Entenda que a sua oração, você tem que saber como orar. Senhor, faz a obra na minha casa, faz a obra na minha família, muda ali, Pai, tudo que está errado. Eu quero que agora minha família caminhe nos caminhos do Senhor e adore junto a mim. Eu quero, Senhor, que agora a minha família esteja na Tua presença, recebendo o Teu Espírito Santo, recebendo tudo que vem do céu, trabalhando conforme o Senhor quer. Pai, eu quero conviver com a minha esposa, com o meu esposo, lado a lado com meus filhos, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu confio nisso. Então, Pai, faz isso. Tem muita gente orando: Senhor, traz a dor. Aí o marido vai lá e está na cadeira de rodas, você vai ter que carregar ele o resto da vida. Aí a esposa: Senhor, traz ela. Vai para a cadeira de rodas, fica acamada. Pensa bem da forma que você está pedindo: Senhor, eu quero caminhando lado a lado comigo. Eu quero que salva, eu quero que transforma. Se o Senhor vê que realmente do jeito normal não vai vir, o Senhor vai pegar e Ele vai fazer porque Ele quer assim, Ele determinou assim. Mas a nossa oração, dependendo da nossa fé, faz algo que às vezes a gente não quer. A nossa fé, ela move montanha, ela opera milagre, ela trabalha. A gente, se tiver desemprego, o Senhor abre porta, o Senhor muda a vida, o Senhor transforma a história, o Senhor faz o impossível. Mas a nossa fé, através da nossa fé e da nossa boca, a gente fala e abençoa, mas a gente fala e amaldiçoa também. Então nós temos que ter cuidado até na forma de falar. Você vai orar para alguém? Peraí, vamos orar pela irmã. A irmã tem depressão. Aí você começa a orar para a irmã e começa a falar sobre morte, destruição, e vai. A irmã que já está mal, você ora, você deixa ela pior ainda. Tem que tomar cuidado com as palavras. Se é para orar: Senhor, joga por terra agora então toda maldição, eu não aceito mais, cura ela, hein? Amém. Tem gente que está fazendo novela com a oração. Tem gente que está fazendo novela com a palavra. Tem gente que está fazendo novela no evangelismo. Ei, o Senhor de antigamente, o Senhor de agora, é o Senhor que chega, fala, cura, liberta, transforma e amém. Não precisa. Tem gente já: qual é o seu nome? Está vindo da onde? Aí, meu nome é capeta, estou vindo do inferno. Está perguntando por quê? Irmão, expulsa o demônio, vai embora. Davi estava lá, chegou o urso, ele foi perguntar de onde o urso estava vindo? Não, ele foi lá e derrotou o urso. Chegou o leão, ele foi perguntar para o leão? Não, ele derrotou o leão. Foi lá no gigante, ele perguntou onde o gigante estava, de onde estava vindo? Não. Ele sabia quem era o gigante, mas ele foi até o gigante, derrotou o gigante, derrubou o gigante
e falou assim, ó: aqui é o Deus, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o Deus que derrota gigante. Você não precisa perguntar de onde está vindo a aprovação. Você só tem que entender que o Deus que você serve vai fazer você passar por qualquer aprovação, por qualquer luta. Vai fazer você destruir qualquer barreira. Vai fazer você caminhar por qualquer mar. Não importa por onde você vai passar. Aleluia. Aleluia. Missionária Vanderlei pregou. A hora vai embora, né? Eita, agora. Missionária Vanderlei pregou essa semana. Chega de Jesus. São 12 casas. Se eu for falar de todas, não tem jeito. Então, eu vou falar só dessas agora que eu falei. Das duas, outro dia eu falo mais calma. Mas, amém? Amém. Uma missionária Vanderlei pregou. Chega numa casa. Casa de quem? Marta e Maria. Lázaro também, era irmão, né? Chega Jesus lá, bate na porta. Marta abre a porta, entra Jesus. Chega lá Jesus, começa a contar as maravilhas, as obras, fala sobre cura, libertação, transformação. E ali senta Maria e começa a ouvir. Aí Marta está lá organizando a casa, limpando a casa, fazendo tudo que tinha dentro da casa. É legal a casa está limpa? É. Porque Jesus não entra numa casa suja. Se ele entrar, a sujeira vai embora. Se ele entrar, tudo que está errado tem que sair. Se ele entrar, ele não é Deus de meio termo. Ele chega e fala: Satanás, aqui você não fica, fora. Porque aqui nessa casa quem reside sou eu. Quando Jesus chega, Satanás não tem espaço. Então sujeira nenhuma vai ficar no ambiente onde Jesus chegar. Quando Jesus chega, Maria senta, Marta continua limpando. Sabe qual foi o erro de Marta? É continuar limpando. Por quê? Porque a casa dela já devia estar limpa, não precisava estar limpando quando Jesus já estava lá dentro. Sabe qual é o nosso erro? É nós tentarmos limpar a nossa casa agora, que o pastor está falando, se você já devia ter limpado ontem. É verdade. É você começar a limpar amanhã, se o pastor está pregando para você começar a limpar hoje. Comece a olhar lá dentro da sua casa antes de falar da vida do outro. Comece a olhar lá dentro da sua casa antes de apedrejar a casa do outro. Sabe por quê? Porque a maioria das pessoas que apedreja a casa do outro, o teto dela é de vidro. É verdade. A maioria que taca pedra no outro merece levar pedrada. Então, cuidado com o que você fala do próximo. Porque talvez você pode fazer hoje, falar hoje, e amanhã você receber. Se o próximo está passando aperto, dificuldade, se precisa de uma mudança, se precisa de uma transformação, se precisa de uma cura, se precisa de uma libertação, se precisa de algo novo, é você chegar e ajudar ele. E ajudar ela. Pastor, mas eu estou tentando ajudar. Já perguntei, já falei, já orei por ele, já orei por ela. É mesmo? É, pastor, não adiantou não. Continua do mesmo jeito. Ele ali não tem jeito não, é mesmo, irmão? Deixa eu te perguntar uma coisa. E se Jesus não tivesse ido para a cruz? E se ele não tivesse morrido por você? E se ele também tivesse desistido de você? Falando assim, ó, não adianta eu ficar insistindo por ele não. Não adianta eu insistir por ela não. E aí? E se no momento que você estava precisando de uma cura, o Senhor virasse as costas para você e você padecesse? Será que você ia estar salvo hoje? Será que você ia estar salvo hoje? Será que a sua família está salva? Seu pai, sua mãe, seu irmão? Irmão, sabe o que é mais triste? Imagina só no grande dia você chegar e talvez você ser salvo e você ver os seus filhos perdendo a salvação. Imagina hoje, você tem condição de pregar para alguém, para sua casa, para sua família, mas você prefere ir num ambiente onde o Senhor não quer, e você não prega o que Deus quer para dentro da sua casa, e aí amanhã, a sua filha, o seu filho ainda pequeno, chega lá na frente e perde a vida, porque não ensinou o caminho que ela devia andar, o que ele devia andar. Imagina se chegar lá na frente, o próprio filho ou filha olha para você e fala: poxa pai, poxa mãe,
Olha como que vocês eram uma bênção lá atrás. E olha a vida que vocês estão vivendo agora. Imagina que triste vai ser quando você olhar e não reconhecer mais a família que você tem, porque você não ensinou do jeito que Deus queria que ensinasse. Davi, ele podia ter ficado lá abandonado e esquecido, mas ele sabia que o caminho dele era todo dia subir o morro e cuidar das ovelhas. E você sabe qual é o caminho que você tem que seguir? Pergunta para o seu irmão: você sabe onde vai chegar? Porque o Senhor sabe. Ele sabe a direção que você está tomando. Ele sabe a direção que você pode tomar. Ele sabe o melhor caminho. Ele sabe qual é a cura que você precisa. Ele sabe qual é a luta que você está travando. Ele sabe quais são os momentos que você está passando. Só tem uma coisa que eu não entendo. Deus sabe e Ele entende, mas eu não entendo. É porque você tem todos os benefícios que você pode ter como filho e não usa esses benefícios. Como é que você tem tudo da mão de Deus e não usa o que você tem? Pastor, o que é que eu tenho? Ué, você tem uma procuração, você tem uma autoridade no céu para orar pela sua casa, a sua casa ser liberta. Você tem autoridade para orar por alguém enfermo e a enfermidade ir embora. Você tem autoridade para a porta estar fechada e o Senhor abrir uma porta onde não há porta. Você tem autoridade para subir nesse altar, pregar a palavra e vidas se converterem. Você tem autoridade para sair, pregar o Evangelho e evangelizar, fazer a obra do Senhor. E pessoas abandonarem o vício, pessoas abandonarem as drogas, pessoas abandonarem a vida errada que tem lá atrás e viver uma vida nova. E você tem feito o que na vontade do Senhor? Será que você tem feito mais? Será que você tem trilhado o caminho que você tem com Deus, da forma que Deus quer? Ou será que você está trilhando um caminho diferente, igual Saul trilhou? Chegou no momento, Saul começa a ficar perturbado. E aí, quem que precisa ir lá? Davi. Por que Davi precisa ir lá? Porque ele tinha unção, porque ele tinha presença, porque ele tinha Deus, porque ele tinha alguém que cuidava dele dia e noite. E quando ele chega em Saul, irmão, Saul era um inimigo, mas Davi respeitava ele por quem ele era. Até então ele era o rei. Chegou num determinado ponto que Davi se tornou rei, mas até então o rei era Saul, e ele obedecia. E ele chegou no rei Saul, pegou a sua harpa, tocava. Saul ouvia o louvor e o espírito que atormentava ele ia embora. Sabe por quê? Porque da mão de Davi tinha poder e unção. E da mesma mão que eu estou falando agora, já não Davi mais, mas das suas mãos tem unção para você estender no lugar que é preciso e algo novo acontecer. A mão que você tem poder para você estender sobre a sua casa e a sua família e falar: Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu não vou deixar eles padecerem, eu não vou deixar eles pararem, eu não vou aceitar Satanás se levantar, eu não vou aceitar ele tentar me destruir, eu não vou aceitar ele tentar me parar, eu não vou aceitar nada que venha do inimigo. Eu só aceito o que o Senhor mandar. Quando você determinar que a unção que você recebeu agora é o momento de você usar, é quando o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida. Quando chegou o momento para Davi, ele começou a fazer. Quando chegou o momento de Jesus, ele se batizou e começou a fazer. Não foi assim? Por quê? Porque existia um momento, um tempo determinado para todas as coisas. Eu ainda falei isso hoje, irmão evangelista. Existe um tempo para todas as coisas. Existe tempo para sorrir, existe tempo para chorar, existe tempo para travar guerra, existe tempo para você duvidar da sua dúvida. Não duvida de você não duvida do Deus que você serve não, duvida da sua dúvida. Porque tem muita gente duvidando do que Deus deu. Às vezes Deus te deu uma bênção, você duvida. Às vezes Deus te deu uma família, você duvida. Às vezes Deus te deu um emprego, você duvida. Não duvida do que Deus te deu não.
Se está com você, se está na sua mão, é porque o Senhor deu uma coroa para você cuidar. E se você não cuidar, o inimigo tira. Glória a O Deus. inimigo leva. Não é assim? Apocalipse fala, a gente tem uma coroa. E a gente tem que cuidar dessa coroa. E a coroa que eu quero falar para vocês hoje é a família. Você tem a coroa da vida eterna? Tem que cuidar disso também, mais do que importante. Mas cuida da sua família. Família é projeto de Deus. Família. Irmão, sem família nós não somos nada. Tem gente que fala assim, saí da minha casa agora, não tem mais família. Não, tem família sim. Embora eles sejam parentes, né? Porque a família agora é irmão Gilberto e irmã Vânia, evangelista, missionário, meu irmão Rafael, Diácono Rafael, irmã Karina, irmão Juliano, irmã Daniele, irmã Dulce, com a Rosalina, né? Rosalina, missionária Maria Clara, missionária Priscila, eu, missionário. Família somos nós. Mas aqueles que nos criaram, a palavra não diz honrar pai e mãe, aqueles lá a gente tem que dar honra também. Aqueles lá ainda são o sangue do nosso sangue. A gente tem que honrar também. A gente tem que ajudar também. A gente tem que abraçar também. A gente tem que dar um valor também. Claro que o valor maior é dentro da sua casa. Mas se você pode ajudar, ajuda também. Como irmão em Cristo, como filho de Deus, como parente, como família, como sangue do sangue. Honra a sua família. Porque enquanto você tem, você sorri. Mas um dia pode você não ter mais, e aí você vai chorar. Enquanto temos que honrar. Davi, ele estava esquecido. Mas no momento que ele se tornou rei, eu tenho certeza absoluta que todo mundo veio bajular. Mas e antes? Vamos lembrar de quem está ajudando antes. Porque amanhã você pode ajudar. Amanhã você vai ser o ajudador. E a pessoa que está te ajudando hoje vai precisar amanhã. Então faça para alguém amanhã o que estão fazendo por você hoje. Ajude alguém amanhã, porque estão te ajudando hoje. E se não tem ninguém te ajudando hoje, ajude, porque amanhã você vai precisar de alguém. E o Espírito Santo vai conduzir essa pessoa a te ajudar. Você tem família, você tem esposa, você tem filho, você tem alguém que precisa. Mas depende de você colocar na vontade de Deus, nas mãos de Deus, e colocar no seu coração também, que você vai falar e o Senhor vai abençoar. Amém? Que o Espírito Santo de Deus possa falar mais forte em cada coração e as palavras de Jesus.